Tá. Aqui nessa questão, ele coloca o seguinte, que era para vocês observarem essa imagem aqui, né, e representa o formato de uma senha utilizada para abrir alguns tipos de cofres. Tá? Considerando que todos os algarismos numéricos de 0 a 9 podem ser utilizados, qual o número total de senhas que podem ser criadas para codificar o cofre? Tá? Então, o primeiro passo é vocês verificarem quantos dígitos esse cofre tem. Se vocês forem olhar aqui, vocês já estão até a numeração aqui em ordem, né? São 5 dígitos, tá? Portanto, vocês vão ter que ir fazendo por parte aqui, olha, a quantidade de números que vocês têm para utilizar, né, vai de 0 até 9, ele fala aqui em cima, tá? Às vezes ele fala assim, eu quero os números do sistema decimal, né? Então, números do sistema decimal são números que vão de 0 a 9. Tá? De 0 a 9 vocês têm 10 algarismos, tá? São 10 números que eu tenho aqui nesse conjunto que eu posso utilizar para montar as minhas senhas. Aí eu tenho que verificar, na hora que for fazer esse tipo de questão, né, quando ele pede senhas, ele pede número de qualquer número que ele queira, mas eu tenho que verificar se esses números eles são distintos ou não, ou seja, se esses números vão se repetir ou não na minha senha. Tá? Então, como aqui ele fala aqui embaixo, ele fala assim, considerando que todos os algarismos numéricos de 0 a 9 podem ser utilizados, qual o número total de senhas que podem ser criadas para codificar o cofre? Veja que em nenhum momento ele usa a palavra distinto, né? Quer dizer que ele pode ter uma senha com todos os números iguais aqui nesse cofre. Por exemplo, eu posso ter uma senha com 2, 2, 2, 2 e 2 aqui, tá? Sem problema. Tá ok até aí? Vamos lá, então. Ok. Ok, né? Ok. Então, já que a minha senha ela é composta por 5 dígitos, aí eu vou colocando aqui os espaços para cada um deles, né? Cada um desses números que eu tiver aqui em cima na minha senha, eu tenho que fazer um espaço para eles, para verificar o que acontece com cada um na hora que for colocar. Amanda. Tá, vamos lá. Quando eu for colocar o primeiro número aqui na minha senha, eu tenho que verificar. Eu tenho à disposição esses números aqui. Tá? A senha ela pode começar com 0. O que vocês acham? Ela pode começar com 0 ou não? Alguém sabe? Pode. Pode. Eu acho que pode, né? Pode. Né? Toda senha que vocês tiverem, se vocês quiserem colocar o 0, Amanda. Oi, Amanda. Será que ela conseguiu? Estou aqui. Oi, tá. Vamos lá. A senha, então, ela pode começar com 0 aqui. Né? Se a senha pode começar com 0, então eu posso colocar qualquer número que eu tenho aqui em cima, inclusive o 0. Então, se eu contar daqui do 0 até o 9, eu tenho 10 números que eu posso utilizar para a primeira posição aqui. Ó. Tá? Então, portanto, aqui não há nenhuma restrição com relação à primeira posição. Aí, a segunda posição, eu tenho que verificar aqui no meu comando. Né? Se aqui no comando da questão ele não falou, né, não utilizou a palavra distinto, isso significa dizer que eu posso, sim, utilizar qualquer número para a segunda posição. Não há restrição para cá. Tá? Então, portanto, aqui também eu posso usar qualquer um dos 10 números. Né? Posso usar novamente qualquer um para a terceira, para a quarta ou para a quinta questão. Para o quinto número. Tá? Então, essa é a situação que acontece aí. Eu posso utilizar qualquer um desses números que estão aqui em cima para qualquer posição. Tá? Eu coloco 10, mas eu só vou usar um. 10 é a quantidade de números que eu tenho disponível para usar nessas posições aqui. Ó. Tá ok? Aí o princípio é multiplicativo, né? Se o princípio é multiplicativo, basta multiplicar esses termos todos aqui, né? Eu vou ter uma quantidade de 10 mil senhas que eu posso criar para esse cofre aqui. Inclusive, se eu quiser criar uma senha tudo com número 0, eu posso mesmo. Tá? Uma outra situação que poderia acontecer é ele pedir um cofre com senhas de números distintos. Né? Números distintos, aqui seria 10, aí depois 9 na segunda, 8 aqui, 7 e 6, se fosse distinto. Aí só bastaria vocês pegarem os números e subtraindo, diminuindo. Né? A cada número teria que diminuir um. Tá bom? Então, essa é a diferença entre ser distinto ou não. E quando tem o 0, eu tenho que verificar também se o 0 pode ou não entrar na primeira posição. Porque muitas vezes ele não vai dizer. Né? Se for, por exemplo, para vocês escreverem um número,
qualquer que não seja senha, aí tem casos em que o 0 não pode entrar na frente. Né? Se ele falar assim, olha, eu quero números de 2 dígitos. O número de 2 dígitos, 0 não pode estar na frente dele. Senão ele passa a ser um número de um dígito só. Tá bom? Há dúvidas aí? Ok, nenhuma Ok, dúvida. nenhuma dúvida. Então vamos seguir, tá? Então, geralmente as questões que são com senhas, alguma coisa assim, elas caem nesse tipo de solução aqui, tá? Acertaram aí? Eu Sim. acertei. É, tá bom, então vamos lá. Aqui nessa questão, a 2, ele fala assim, ó, leia o texto a seguir, né? O Denatran apresenta novas placas de automóvel no padrão do Mercosul. Vocês já viram, acho que algumas placas, não sei se vocês estão atentos para isso, vocês já viram algumas placas aí no nosso município que estão chegando com formato diferente, né? Tanto o número, a cor da placa. Né? Essas placas são as placas Mercosul chamadas, tá? O novo modelo valerá para o Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. São os países que compõem o Mercosul, né? Veículos no Brasil receberão a nova placa a partir de 2016. Na verdade, começou a partir de 2017, como ele coloca, né? Tá? Então, nessa placa nova vai ter mais letras e menos números. A nossa placa atual, como é que ela é composta? Vocês sabem dizer? Quantas letras e quantos números tem? 3 letras e 4 números. Isso. E a A placa, nossa. isso. A nova placa Mercosul, ela vai ser invertida, vai ser 4 letras e 3 números. Tá? Com um detalhe, né? Ele coloca bem aqui para vocês. Ó, são 3 letras e 4 números, né? Em vez de 3 letras e 4 números, que é hoje, a nova placa terão 4 letras e 3 números, que é invertido do que nós temos hoje. Mas essas letras, elas podem estar embaralhadas, ou seja, as letras elas podem se encontrar dentro dos números lá, tá? Hoje, na placa atual que nós temos hoje, elas não se misturam, né? Letras para um lado e número para o outro. Já nessa placa Mercosul, pode ocorrer de a letra estar junto com os números também, tá bom? E aí, analisando essas informações que ele passou para vocês, né, quantas placas de veículos com algarismos distintos podem ser formadas utilizando o formato atual de placa? Ele quer saber quantas, vamos ver direitinho aqui, analisando a informação apresentada, quantas placas de veículos com algarismos distintos. Então, vocês fiquem atentos que ele usou essa palavra distinto bem aqui, né? Mas quem são distintos, né? São os algarismos. Ele mencionou alguma coisa das letras aqui? Não. Ele só falou que ele quer placas com algarismos distintos. Tá? Então, quando ele fala algarismo, ele está falando dos números, ele não está falando das letras. Tá? Ele tem que falar dos dois, já que são utilizados letras e números na placa. Então, como ele falou só... Essa era a minha dúvida, porque eu tinha feito das letras também. Pois é, nessa questão, se eu não me engano, alguém me perguntou outro dia aí sobre isso, eu acho que tem um erro lá na resolução do livro, se eu não me engano, de vocês. Tá? Então, se ele não falar sobre as letras, eu não posso considerar que as letras são distintas. Ele tem que afirmar isso na questão que as letras e os números são distintos. Tá? Então, quer dizer que os números aqui nessa placa eu não posso repetir, mas as letras eu posso repetir. Tá? Eu acho que é a Luana, né? Oi, Luana, boa tarde. Boa Luana, tarde, professor. tá. Só desligar o áudio daqui a pouco aí para não ficar interferência, tá, Luana? Se você quiser falar, você liga. Tá bom? Então, a gente está aqui na segunda questão, viu, Luana? Na segunda questão aqui, então, as placas desse automóvel elas têm que ser com números distintos, mas as letras elas podem se repetir, que ele não fala nada sobre isso aqui. Tá? Então, vamos para a resolução desse problema aqui. Vamos lá. Só baixo tirar aqui rapidinho. Aqui na resolução, a gente tem o seguinte. Vamos fazer logo, né, o modelo da placa para vocês entenderem melhor, né? Aqui, olha, eu tenho uma placa com BRA, tá? E o S bem aqui. Quando tem cortadinho aqui nessa placa, isso aqui é um zero, tá? Nesse caso aqui é um zero. Então, é BRA0S17. Isso aqui é o modelo de uma... É um dos tipos de placa que pode surgir aí, tá? Então, pode ter vários modelos aí, um deles é esse aqui. E aí eu tenho que verificar, eu posso separar, né? Eu posso separar isso aqui, as letras primeiro, se eu quiser, tá? São as 3 letras.
e os números depois. Não há problema nenhum em separar, tá? Porque horas as letras podem estar juntas, horas pode estar separada, né? Então, vamos considerar que a placa tenha letras e números separados aqui, tá? Já que a placa é uma só, não há problema nenhum de fazer isso aqui. Aí eu tenho que verificar aqui quem são as letras, são esses aqui, né? Só que lá ele não fala que elas são distintas, então eu tenho que considerar que essas letras elas são repetidas ou não, né? Em geral a gente fala que elas podem repetir, né? Mas aqui eu coloco que elas podem ser repetidas ou não. Já os números, né? Eles devem ser distintos, aqui ele afirmou lá, né? Então quando ele não usa essa palavra, fica aberto para o aluno considerar que a questão é repetida, tá? Luana, quem é que está com o fone ligado, hein? Vamos lá. Professor, mas não são 4 letras? São 4 letras, né? 2, 3. Eu inverti aqui, eu acho. 3 números. Eu inverti aqui, gente. Só um momento aqui que eu fiz uma inversão aqui. Pois é. Eu estou usando da atual aqui, né? Tá, deixa eu só ver aqui. As letras são essas aqui que eu posso usar, né? De A até Z. É para usar a atual ou a antiga? É a atual, é essa daqui que está aqui para vocês, esse modelo aqui. É que eu acabei utilizando 3 letras aqui, mas tem mais uma letra para colocar aqui. Uhum. Tá? Tem mais uma letra aqui, rapidinho, que eu vou já ver. Inverteu. Eu inverti, mas não pode, eu não posso fazer essa inversão, tá? Porque senão dá errado aqui. Deixa eu só voltar. O cálculo seria isso aqui, mas se fosse assim, se fosse a antiga, olha. Tá? Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão tirar um número daqui, tá? Vamos tirar um número daqui, dessa aqui, e passar para cá mais uma letra aqui, tá? Vou colocar bem aqui mais uma letra para vocês multiplicarem, tá? Aí eu coloco bem aqui uma letra para vocês. É só tirar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Tá, deixa eu só tirar aqui rapidinho. Tirar uma letra daqui e colocar para cá. Tá, aí vocês vão colocar bem aqui, ó, 26 aqui, tá? E vão multiplicar aqui, tá? Por que isso aqui, 26? Porque o nosso alfabeto ele tem 26 letras, tá? São 26 letras. Aí eu penso aqui, como a primeira letra que eu for colocar aqui, eu tenho disponível as 26 do alfabeto, que vai de A a Z, então, nesse caso, eu posso usar qualquer uma das 26 letras nessa posição aqui, ó. Tá? Porque não há restrição. Eu posso utilizar de A até Z. Já na segunda posição, eu posso novamente usar qualquer uma das letras, né, do meu alfabeto, porque lá no problema ele não fala se as letras são distintas, né? Então, se as letras não são distintas, elas podem se repetir, tá? A mesma situação ocorre para a terceira posição e para a quarta posição. Então, com relação às letras, vai ficar se repetindo a quantidade igual para cada um, né? Ou seja, eu tenho 26 opções para cada uma dessas posições aqui, tá? Aí depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão para cá para os números, né? Os números, eles devem ser distintos, né? Se eles são distintos, então significa dizer, vou colocar esse. Se esses números são distintos, então significa dizer que eu posso usar números de 0 até 9, mas eu tenho que verificar em que posição ele vai estar, né? Dependendo da posição que ele está, ele pode não ser utilizado os 10. Eu posso utilizar de acordo com o que eu já utilizei lá na frente. Por exemplo, na primeira posição, eu posso utilizar qualquer um dos 10 números que estão aqui embaixo, disponíveis. Tá? Então, está aqui, 10 números que eu tenho disponível para a primeira posição aqui. Já na segunda posição, eu não vou poder utilizar os 10 números, né? Porque já que ele quer números distintos, eu só posso utilizar 9 números para essa posição. Porque o número que eu utilizar na primeira posição não pode vir para a segunda. E assim vai acontecer para a terceira posição, né? O número que eu usar na primeira não pode ir para a segunda, que não pode ir para a terceira. Aí vocês vão diminuindo a quantidade de números aqui, tá? Então, a multiplicação, faça essa multiplicação aí depois, tá? 26, 26, 26, 26, tá? Aí multiplico isso aí,
E depois o resultado, isso aqui, multiplica com todo esse resultado aqui, 10 vezes 9 vezes 8, né? Não há problema em fazer separado, porque no final tudo vai se multiplicar. Por isso que não há problema em fazer separado os cálculos de números e letras. Tá bom? Aquele modelo que eu tinha feito era do modelo atual, mas como aqui é o modelo de placa é novo aqui, né, eu tenho que fazer por aqui, né? Entre quantidade de letras e números. Alguma dúvida aí ou não? Alguém tem dúvida? Não? Tá tudo ok? Não. Não? Podemos seguir então? Soma tudo junto logo, né? Você bota o resultado só, né? Multiplica, tá? Multiplica tudo. Tudo e depois dá só o resultado, tá? Multiplica os 4, 26, depois multiplica o 10, 9 e 8. Isso vai dar o resultado para vocês. Tá? Vocês estão printando, é? Vocês estão printando essa aula ou não? Ou vocês estão pegando depois? Não, Fazendo no caderno mesmo. Caderno? também. Tá, mas tá dando tempo de Todo mundo, eu acho, né? Já posso fechar isso aqui? Pode. Pode? Tá. Vamos lá, porque eu estou postando essas aulas lá também para aqueles que não pegaram, tá? Se vocês quiserem rever, vai estar lá para vocês depois. Bom, no próximo aqui, vou só passar essa aula aqui, tem que consertar depois. Era para gravar que você tá falando? Não, né? Não, eu gravo aqui e passo para vocês depois, tá? Sempre lá no portal. Ah, sim. Não. Tá, vamos lá. Aqui, nessa questão 3, ele fala o seguinte: em determinada cidade, os números de telefone são compostos por 8 dígitos, né? E assim, quantos números de telefone têm os 4 últimos dígitos iguais? Tá? Então, o primeiro passo é verificar, né, que eu tenho 8 dígitos aí. Tá? Mais 8, né? Pronto, 8 dígitos aqui. Aí ele quer saber quantos números de telefone tem os 4 últimos dígitos, né, que é esses últimos aqui, iguais. Então, significa dizer que esses números aqui tem que ser um só. Essa questão é um pouco complicada, né? Porque eu posso ter, por exemplo, número de 0 até 9. Mas eu tenho que pensar que a partir daqui, né, desses 4 últimos, eu só posso ter números assim, por exemplo, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 e assim por diante. Tá? Os primeiros números, eles podem repetir ou não, mas os 4 últimos não podem. Então, vamos na sequência aqui. Olha, esses aqui são os primeiros números que eu tenho, que podem ser iguais ou não, porque ele não fala aqui que é distinto. Então, eu tenho que pensar nessa situação quando ele não fala que é distinto. Número de telefone, não esqueça que pode começar com 0 sim, tá? Não há problema nenhum. E aqui, eu tenho os números que têm que ser iguais, né? Eles não podem mudar. Se eu começar com 1 aqui, tem que ser 1 em todos. A partir daí, todo tempo tem que ser 1. Então, o que eu tenho que fazer aqui é um pouco diferente essa resolução, porque eu tenho que pensar aqui, né? Bem aqui no início, eu tenho 10 números disponíveis, né? Porque número de telefone eu posso usar de 0 a 9. Né? Então, eu tenho 10 números disponíveis para cá, 10 para cá, 10 para cá e 10 para cá. Né? Não há problema nenhum, porque são iguais ou não. Então, pode se repetir ou não. Então, quando pode se repetir ou não, eu pego a quantidade total que tem e eu posso colocar em qualquer uma das posições. Tá? Agora, aqui eu tenho que pensar o seguinte, números iguais. Né? Então, ou vai ser tudo 0, né? Ou vai ser tudo 1, tudo 2, tudo 3 e vai assim por diante até chegar aqui, ó, tudo 9. Então, os números que vão ocupar essa posição aqui vai ser nesse formato aqui, ó. Só um deles vai acontecer por vez, né? Então, pode ser qualquer número, mas no final termina tudo com 0. Pode terminar tudo com 1. E assim por diante até chegar no 9. Entenderam até aí? Até aqui tá ok? Entendi. Entendeu? Então, essas são as possíveis situações que podem ocorrer aqui nas últimas partes. E aí, ao invés de colocar um número para cada, eu coloco aqui 10. Porque são 10 possibilidades que eu tenho para essas posições aqui. Ó, que são essas 10 possibilidades. Tá? Então, esses 10 números que eu tenho de possibilidade, quantidade de possibilidade, eu coloco aqui já, ao invés de fazer espaço por espaço. Senão, meu cálculo daria muito grande. Eu teria que fazer 1 para o 0, 1 para o 1, 1 para o 2, 1 para o 3, 1 para o 9. Ao invés de fazer isso, eu confiro a quantidade de possibilidade que tem aqui e já jogo esse número para cá.
E aí faz a multiplicação aí, tá? Basta vocês fazerem essa multiplicação, vocês têm uma quantidade igual a 100 mil números, né? Em que os 4 últimos são iguais. Perguntas? Não? Tá ok? Não, Tá? tá ok. Tá, né? Tá, Agora tá tudo ok. tá, né? Isadora? Tá aí? Tudo certo. Tudo certo? Vamos lá, então. E o Fernando, tá conseguindo acompanhar tudo, hein? Tô, professor, tô. Pode Tá. prosseguir. Fernando, você entregou as atividades lá? Qual que você tá falando? Aquelas que foram passadas depois, né? Parece que eu detectei algumas faltas de atividade aqui. Eu não sei, eu vou dar uma olhada lá, Aham. tá? Depois eu vejo isso aí. Uhum. Vamos ver aqui, ó. Fala. Aquela revista que o senhor botou na sala não vai valer de nada no livro? Ou vai? Vai, que tá contando, eu já tenho aqui. Eu tenho todo anotado aqui, Pois é, tá? que o senhor anotava, por isso. Tá tudo anotado, tá? Vamos lá. A B, né? Ele quer que os 4 últimos dígitos sejam diferentes entre si, né? Aqui ele queria que fosse repetido, mas aqui ele quer que seja diferente, né? Então o processo é o seguinte, vamos lá resolver essa questão aqui. Vou passar aqui porque a minha tela é diferente de vocês aí. Tá. Então a resolução aqui, fazer, né, novamente os 8 números que pode acontecer lá, tá? Do telefone. Depois, tem que separar os números que podem repetir ou não e os números, né, distintos. Tá? Nessa questão já é que é distinto aqui. Então, aqui acontece o mesmo processo que aconteceu na primeira. Né? Esses números eles podem se repetir ou não. Agora, esses aqui não podem mais se repetir, quer que seja distinto. Tá? Então, nesse caso, eu tenho números de 0 a 9, né, 10 números que eu posso colocar para essas posições aqui, tenho de 0 a 9 que eu posso colocar para cá. Tá? Mas como esses são repetidos ou não, eu posso usar a mesma coisa, o mesmo artifício que eu fiz lá na primeira, eu posso fazer aqui. Né? Posso fazer 10, 10 e 10. Tá? Como aqui é distinto, na primeira posição eu tenho qualquer um desses para colocar. Então eu tenho 10. Já na segunda posição eu só vou ter 9. Né? Porque ele está usando a palavra distinto. Então o número que eu usar para cá eu não posso usar para essa posição. E aí vocês vão diminuindo 8 números para cá que tem disponíveis, né, para essa posição. E aqui eu vou ter 7 números disponíveis. Tá? Então essa palavra distinto geralmente acontece o cálculo assim. Tá bom? Porque nem, o zero não vai influenciar no meu cálculo aqui. Então nesse caso eu tenho um produto, né, entre 10 aí, né? E depois o produto entre os números distintos, 10, 9, 8, 7. Tá? Isso aqui vai dar um total de 50 milhões e 400 mil. Que é a quantidade de telefone que vocês têm com os 4 últimos números distintos. Tá? Então, aqui nesses 4 últimos não vão se repetir números. Por exemplo, não vai ter telefone que vai terminar com 4, 5, 4, 7, por exemplo. Porque não vai ter 2 vezes o número aparecendo nos 2 últimos, nos 4 últimos. Né? Tá ok? Dúvidas ou não? Ok. Ok? Não. Tá. Qualquer coisa vocês ligam aí e me avisam, tá? Vou passar adiante, então. Pode prosseguir. Bom, a quarta, né? Era para vocês lerem o trecho a seguir, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, será realizado nos dias 3 e 4 de novembro, em todas as unidades da federação. Serão 4 provas objetivas, né? Cada uma com 45 questões de múltipla escolha e uma redação. Considerando que cada questão possui 5 opções de resposta, de quantas formas possíveis o gabarito das 4 formas pode ser preenchido? Veja só, gente, não é uma prova, né? São 4, né? 4 provas, tá? Cada uma com 45 questões, né? Tá? De múltipla escolha. Múltipla escolha, nós sabemos que quando fala em múltipla escolha, são de A, B, C, D ou E. Né? São 5 alternativas que ela tem. Alguém fez essa tarefa? Eu não. Eu peguei 45, o número de questões, vezes o número de vezes 5. alternativas, Sim. e depois eu multipliquei por 4, todos eles. Por 4. Tá, bora ver o que Deu foi. 5 vezes 180.
Tá, mas aqui um detalhe, né? Vocês têm que lembrar, né, que são 5 alternativas, né? Aliás, são 45 questões, né? Vou colocar aqui assim, ó, uma reticência aqui para vocês, porque seria muito, né? Colocar até a 45ª questão. Tá aqui. Aqui eu estou fazendo de uma prova só para vocês. Né? Tem a primeira questão, a segunda questão, a terceira, a quarta, a quinta, até a 45ª questão. Tá? Cada uma dessas aqui é uma questão da prova. Certo. Aí depois eu tenho que pensar. A primeira questão que eu for resolver da prova, eu tenho quantas opções, né, para a primeira questão? Alguém sabe dizer quantas opções eu tenho para a primeira questão? 5. 5 opções. Pronto. Aí vocês vão colocar, olha, A, B, C, D ou E. Eu tenho 5 opções aqui. Ó. Tá? Para a segunda questão, quantas opções eu vou ter? 5. 5 também, né? Todas elas são 5, né? Cada uma delas são 5 opções. Então, toda vez que eu for marcar, né, fazer uma questão, eu tenho 5 opções. Né? Da primeira até a 45ª, para cada uma delas vai de A até I. Né? Então, eu posso colocar 5 opções. Né? Essas aqui são as opções. 5 Como o senhor opções para a falou, primeira. múltipla escolha, né? Isso. Né? São múltipla escolha. Então, 5 opções para a primeira, 5 para a segunda, e vai se repetindo. Para todas elas é a mesma quantidade de opções. Tá? Então, ao invés de eu ficar multiplicando todas elas aqui, eu faço uma reticência e faço o último aqui, que vocês já entenderam que isso aqui é uma sequência que vai até a 45ª. Tá? Então, esse é um princípio multiplicativo também. Não há problema, vocês vão fazer essa multiplicação da primeira até a 45ª. Mas, em geral, no Enem também, eles não cobram que o aluno multiplique tudo isso aqui. Tá? Por isso que vocês estão vendo aqui uns números aqui na resposta com a base 5, base 180, né, e base 45. E um produto entre 5 e 180. Né? Que alguns alunos acabam fazendo isso aqui, ó, que acham que é mais simples o cálculo. E aí, tá, nós temos 10 minutos, tá? Vamos lá. E aí, ao invés de fazer a multiplicação aqui, eles deixam a opção de o aluno marcar um número com base 10, com base 5, no caso. Tá? Então, qual dessas bases aí resolve esse problema nosso? É a letra A, C, D, E, T. O que vocês acham? O meu deu a E. Deu aí? Pois é isso que eu A estava... letra E, 5 vezes 180. Tá? É isso que eu estava falando para vocês tomarem cuidado. Mas vamos lá, olha. 5 elevado a 45. Mas essa é a minha resposta já? O que vocês acham? Não. Não. Dá não, né? Por que não é a Não minha tem resposta? como. Por que não é a minha resposta? Ah, professor. Porque são 4 provas. Exatamente, porque são 4 provas. Aqui eu estou fazendo de uma prova só. De uma prova tem essa quantidade de possibilidades, tá? Como são 4 provas, aí eu faço isso aqui, ó. Tá? Vou fazer bem aqui separado para vocês, 4 provas. Tá? Eu pego 5 a 45 elevado aqui, que isso aqui é a resposta de uma prova. Aí eu faço 1, 2, 3, 4 vezes. Tá? Lembre que quando a gente multiplica bases iguais, né? Veja que são potências de bases iguais. Quando eu multiplico potências de bases iguais, o que eu faço com o expoente dela? Alguém sabe me dizer o que a gente faz com o expoente dela? Multiplica, soma, divide, o que eu faço? Conserva. Não, eu conservo a base, Soma. né? E somo os Soma. expoentes, exatamente, soma. Tá? Então, nesse caso, eu vou somar o 45, 45, 45, 45, vai dar 180. Tá? Então, a resposta correta é essa daqui, ó. Tá? Essa que é a resposta correta. Tá ok? Então, cuidado, porque em geral os alunos erram e acabam marcando a maioria, né? Dos alunos que erram, eles marcam a letra E realmente. Tá? Mas a forma correta de se resolver essa questão é nesse formato aqui. Tudo bem? Ok. Ok? Todo mundo entendeu aí? Sim. A Amanda Sim. e a Luana. Não ouvi vocês falarem nada hoje ainda. Por quê? Oi, eu entendi. Entendeu? Amanda. Uhum. E a Amanda? Tá bom. É que eu tô cuidando da minha sobrinha, ela tá dormindo, é por isso que eu tô calada. Tá ok. Então. E cadê a Amanda? Amanda.
Tá aí pra Amanda, mim. tá tudo ok aí, Amanda? Tá conseguindo? A internet tá boa aí? Tá tudo bem, porque eu não tô conseguindo te ouvir direito aqui, mas tudo bem, eu entendi mais ou menos o que você tá falando. Então, posso seguir, não posso? Não. Eu tenho 5 minutos de aula só aqui, tá? Só para finalizar com vocês aqui rapidinho. Vou passar para o próximo, tá? Tá bom, professor. Quinta questão agora. Pode passar, professor. Aqui, ó. Vamos lá rapidinho para a gente não perder muito tempo. Fica aí, eu vou deixar para vocês fazerem o resto em casa, tá? Essas das questões. Professores de matemática em uma cidade foram entrevistados sobre a escolha do material didático a ser utilizado durante o ano letivo. 3 autores foram mencionados, né? E 1.000 professores preferiram os autores A e B. 1.000 preferiram os autores A e C. E outros 575 docentes preferiram os autores A e B e C. Considerando que 3.000 professores escolheram o autor A quantidade que optou somente pelo autor A é igual a quanto? Gente, eu não deu tempo de eu falar muito sobre esse tipo de questão para vocês, mas são dois problemas que vocês têm que resolver aqui, tá? Um deles vocês conhecem, tá? Que são os problemas com conjunto. Vocês lembram disso aqui, ó? A maioria de vocês já estudaram isso aqui, conjunto A, conjunto B, conjunto C, tá? Quando ele fala assim, ó, 3 autores foram mencionados, 1.000 professores preferiram os autores A. Então eu coloco bem aqui A e B, aliás, né? A e B. Então eu coloco bem aqui A e B, ó. Entre A e B eu coloco 1.000, tá? Isso aqui nós falamos ano passado, lá no primeiro ano, tá? 1.000 preferiram os autores A e C. Então, o A é o conjunto aqui e o C é esse aqui. Então, eu vou ter que colocar entre A e C 1.000 também. Tá? Do jeito que ele está falando aqui em cima, eu vou colocando aqui, né? E outros 575 docentes preferiram os autores A, B e C. Os 3 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Tá? Então, 1.000 preferiram A e B, 1.000 preferiram A e C e 575 preferiram A, B e C. Tá? E ainda, considerando que 3.000 professores escolheram o autor A. Então, bem aqui no A eu coloco os 3.000. Lembrando que o 3.000 não é só essa parte aqui, tá? O 3.000 ele engloba todo esse pessoal aqui, tá? Os 3.000 tá todos os que estão envolvidos com B, com C e assim por diante. Assim como esses 1.000, quando eu falo que 1.000 eles preferiram A e B, os 1.000 são todos esses aqui, ó, incluindo 575, tá? Então, como ele quer saber, ó, a pergunta dele final, né? A quantidade que optou somente pelo autor A. Ele quer saber quantas pessoas estão só nessa parte daqui. O total é 3.000, né? 3.000 é do A, mas somente de A seria só o pessoal que está bem aqui. Bom, aí, isso aqui é o que nós chamamos na matemática de princípio da inclusão e exclusão, tá? Princípio da inclusão e exclusão. Lá no início do conteúdo de vocês vão encontrar essa fórmula matemática aqui. O que é o N de A? Tá? Se acabar o nosso tempo, eu vou deixar para vocês fazerem. O N de A é o número de elementos do conjunto A, 3.000. Está vendo aqui? N de A inter B, a interseção entre A e B. São os elementos que estão no A e no B ao mesmo tempo. Aqui, ó. Tá? 1.000. N de A inter C, elementos que estão no A e C ao mesmo tempo. Tá aqui. Tá? N de A, inter B, inter C. Né? São os elementos que estão aqui dentro. Tá Só a bom? questão tem que fazer essa soma tudinho de lado. Vocês vão colocar só substituindo os elementos. Né? Como é que ficaria? Olha, N de A, ó, 3.000, né? A N de A inter B, né? São os elementos daqui. Só que, lembra que eu falei para vocês, que quando eu falo N de A inter B, eu falei 1.000, né? Mas só que o 1.000 é isso aqui tudo. Né? Então, se eu quero só N de A inter B, eu tenho que pegar o 1.000, que está bem aqui no meio, e subtrair esse 575, porque o 575 ele faz parte do 1.000 também. Tá bom? Então, por isso que ele subtrai bem aqui, ó, 1.000 menos 575. Esse 1.000 menos 575 é a subtração daqui, tá? Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é 1.000 menos 575, esse termo aqui. Aí vocês têm aqui
N de A inter C. N de A inter C, se vocês olharem, é 1000 aqui. Mas tem esse 575 também que faz parte. Por isso que eu subtraio aqui, ó. Tá? No lugar do A inter C. E depois, N de A inter B inter C é o que está nos três ao mesmo tempo, que é aqui do meio, ó. Tá bom? Aí vocês fazem essa operação matemática aqui que vocês vão ter um resultado para esse cálculo de vocês aí. Conseguiram acompanhar aí ou não? Sim? Consegui. Conseguiu? Tá? Vamos. Tá bom? Aí vocês vão subtrair aqui dentro, esse aqui é o resultado, né? Aí vocês vão ter um resultado aqui de, tá? 1575, né? No caso aí. Tá? É o princípio da inclusão e exclusão. Se vocês tiverem dúvida, na próxima aula a gente termina isso aqui com vocês, tá? Porque meu tempo já está no final. Ok. Tudo bem? Então, por hoje Tudo é só. Continue fazendo essa tarefa que a escola vai cobrar de vocês. Já estou antecipando, tá? Que a escola vai pedir, nós fizemos Ok, reunião e vão professor. pedir para vocês Tá entregarem. bom. Tá? Tudo bem? Quem Ok. puder fazer numa folha separada é melhor, porque vocês vão precisar entregar. Tá? Tá. Ixi, não é bom fazer livro, não. Por enquanto é só, então. Depois eu marco outra aula. Tchau, tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.